Olá, eu queria começar por agradecer o convite feito pelo setor diocesano da Catequese do Patriarcado de Lisboa para preparar um tema formativo no contexto do itinerário CIS. Dizer que é uma oportunidade para chegar até vós e partilhar a reflexão que tive também a oportunidade de fazer sobre descobrir o que é ser filho de Deus. O tema que está aqui subjacente inspira-se na Jornada Mundial da Juventude de Czestochowa em 1991. E queria começar por referir algumas perguntas que considero bastante importantes e às quais a fé cristã dá a resposta. O que significa ser filho de Deus? É importante ser filho de Deus? Que diferença faz no meu dia-a-dia saber que sou filho de Deus? Para quem não é cristão, poderiam dizer-nos ideias genéricas e superficiais sobre este assunto e até aqui não nos surpreendemos. A visão sobre a vida cristã pode ser pouco clara, não chegando sequer a identificar elementos concretos sobre a relação do crente com o Senhor. Mas a questão é mais delicada se são os próprios cristãos a esquecer a resposta a estas perguntas. E por vezes experimentamos esta triste realidade. Neste sentido, é muito importante sermos conscientes do que significa ser e viver como filhos de Deus. E propunha que começássemos por ir beber à fonte, a Sagrada Escritura. Entre tantos textos ao dispor da nossa sede, encontramos alguns do apóstolo Paulo que nos esclarecem bastante. Aos Gálatas, Paulo escreve: "Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Deste modo já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por graça de Deus." Esta passagem bíblica tão breve é um tesouro. Vejam bem, é Deus quem nos autoriza, pelo seu Espírito que habita em nós, a chamá-lo Pai. E até mesmo papá. Paulo afirma isto também na carta aos Romanos. Vós recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Precisamente o tema da Jornada Mundial da Juventude de 91. É o Espírito Santo recebido no batismo que nos ensina e nos impele a chamar Deus Pai. Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica que o dom da adoção exige da nossa parte uma conversão contínua e uma vida nova, e que a relação com o Pai deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais. Uma é o desejo e a vontade de nos parecermos com Ele. E a segunda, um coração humilde e confiante, porque é aos pequeninos que o Pai se revela. E estaria tudo dito sobre este assunto, mas proponho aprofundar 3 aspectos. Primeiro, o Espírito Santo realiza em nós a nova condição de filhos de Deus. No sacramento do batismo, tornamos-nos semelhantes a Jesus, de um modo profundo e surpreendente. Somos gerados para uma vida nova. Na antiguidade cristã, em geral, o batismo era recebido por imersão. Aquele que devia ser batizado entrava numa grande pia do batistério, despojava-se das suas roupas e o bispo ou presbítero derramava 3 vezes a água sobre a sua cabeça, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, o batizado saía da pia, revestia-se com a nova roupa, a veste branca. Isto é, nascia para uma vida nova. Mergulhando na morte e ressurreição de Cristo, tornava-se filho de Deus. É este o grande dom do nosso batismo, a vida nova que recebemos como filhos. E qual é a meta desta vida de filhos? Na carta aos Efésios, São Paulo diz-nos que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença no amor. Reparem, fomos escolhidos pelo Senhor e esta eleição é obra e iniciativa de Deus, não é mérito nosso.
e fomos escolhidos para sermos santos, para viver como filhos, para termos a forma do Filho, Jesus. Jesus é modelo e revelação do modo de ser filho. Nós somos filhos no Filho. E nós sabemos como é ser filho de Deus porque conhecemos Jesus e como a sua vida era orientada para o Pai. Jesus sabe que nada é sem o Pai. Tudo realiza em união com o Pai. Procura sempre a vontade do Pai. Segundo aspecto, Deus é um Pai para nós. Em Jesus tornou-se visível o amor que o Pai nos tem. Jesus explica-nos como Deus cuida de nós como filhos. Nas catequeses que iremos desenvolver com os adolescentes, propõe-se que se aprofunde a conhecida parábola do Pai Misericordioso. Nesta parábola apresentada por São Lucas, Jesus mostra-nos o quanto Deus nos trata como filhos muito amados. Deus compreende-nos, perdoa-nos, espera por nós, abraça-nos e ama-nos até quando erramos. Este amor que vem de Deus, que nos parece sempre excessivo e para a nossa compreensão é mesmo excessivo, este amor constrói-nos como pessoas e constrói-nos como filhos. Pensem na festa que o pai dá quando o filho mais novo regressa à casa, depois de esbanjar tudo. Deus constrói-nos como filhos numa relação filial. O Papa Francisco chama a atenção para o facto de que esta relação filial com Deus não é como um tesouro que conservamos num cantinho da nossa vida, mas é para crescer, para ser alimentada cada dia. Como? Com a escuta da Palavra de Deus, a oração, a participação nos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a penitência, e com a caridade. Nós podemos viver como filhos e esta é a nossa dignidade. Temos a dignidade de filhos e devemos comportar-nos como filhos autênticos. Não podemos cair na tentação de pôr Deus de lado e colocar-nos a nós ao centro. Foi assim que fez o filho mais novo na parábola de Lucas, mas também o filho mais velho. Não nos deixemos conduzir por uma mentalidade que hoje corre, que nos diz: Deus não é útil, não é importante para ti. E assim por diante. É precisamente o contrário. Só se nós nos comportarmos como filhos de Deus, sem nos desencorajarmos por causa das nossas quedas e dos nossos pecados, e sentindo-nos amados por Ele, é que a nossa vida será nova. A propósito desta parábola, o Papa Francisco, na exortação Christus Vivit, começa por referir-se ao filho mais novo que um dia quis deixar a casa paterna e partir para um país distante. E diz o seguinte, notem bem, os seus sonhos de autonomia transformaram-se em libertinagem e devassidão, e provou a dureza da solidão e da pobreza. Todavia, foi capaz de reconsiderar e começar de novo. Decidiu levantar-se. É típico do coração jovem estar disposto a mudar, ser capaz de levantar-se e deixar-se instruir pela vida. Como não acompanhar o filho nesta nova tentativa? Mas o irmão mais velho já tinha o coração envelhecido e deixou-se possuir pela ganância, pelo egoísmo e a inveja. Jesus louva mais o jovem pecador que retoma o bom caminho do que aquele que se julga fiel, mas não vive o espírito do amor e da misericórdia. O filho mais velho nunca saiu da casa do pai. Cumpria todas as regras, mas não vivia como filho. Terceiro ponto. Deus quer que o amemos para podermos viver em relação com Ele, para sermos felizes pelo amor que Ele nos tem e não para que Ele nos ame.
Esta parte está garantida, a do amor de Deus por nós. E atenção às afirmações que podem chegar aos mais novos, do género: fizeste isto, agiste assim, Deus não gosta de ti, afasta-se de ti. Deus quer que o amemos para sermos felizes porque Ele nos ama. Na parábola, o pai acolhe os dois filhos, o mais novo e o mais velho, com a sua história, mesmo que nesta existam sombras. O seu amor espanta toda a sombra do medo e da angústia. Para vivermos a experiência de filhos, até tocar esta dimensão da conversão e do voltar à casa do Pai, nos faz crescer. Porque o amor que Deus tem por cada um de nós é um lar, onde podemos voltar com segurança e reconhecermos que só aí somos livres e felizes. Como catequistas, temos aqui um desafio enorme e uma missão que a Igreja nos confia, talvez a mais importante nos dias que correm. Como despertar nos mais novos esta certeza de fundo de serem amados por Deus, de forma pessoal, única e perene? Como ajudá-los a crescer na relação com o Senhor, na oração, na vida sacramental, na escuta da Palavra de Deus, no seguimento de Jesus, segundo opções muito concretas do dia a dia, no amor aos irmãos? E agora, já em forma de conclusão, lembrar-nos que Deus ama-nos como Pai e revela-se como Pai. A nossa resposta ao desejo de Deus que nos gera como filhos a partir do batismo, qual é? É viver como filhos de Deus. O Pai já nos deu a herança, a participação na sua vida divina. Viver como filhos é viver na relação com o Pai, aceitando a vida que Ele nos dá. É amá-lo e amar o que Ele ama. É querer o que Deus quer, tal como Jesus viveu. Não é o cumprimento de normas e preceitos que nos faz crescer na relação com o Senhor. É a abertura à graça de Deus em nós. O Espírito de Deus vive em nós. O dom que recebemos no batismo é um dom a aperfeiçoar continuamente ao longo da nossa vida. Como é bonito! Vivemos num dinamismo de aperfeiçoamento, numa relação filial em Jesus Cristo. E por fim, a parábola que Jesus conta revela tão bem o amor de Deus Pai e a possibilidade de os filhos regressarem à comunhão, cada um pelo seu caminho. Na casa do Pai, aprendemos a viver como filhos e como irmãos, e isso torna-nos verdadeiramente livres e faz toda a diferença na nossa vida. Um último olhar para Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela desperta em cada pessoa o coração do filho adormecido e nos leva a desenvolver a vida batismal pela qual nos tornamos filhos. Ela é a nossa melhor educadora, porque também educou Jesus em Nazaré. Com Maria, templo do Espírito Santo, reencontremos o caminho para o Pai, pois ser filho é a nossa vocação primordial, é aquilo para o que fomos feitos. É o nosso ADN, como tantas vezes nos diz o Papa Francisco.